Aleluias. Louvado e exaltado é o Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Só Ele é digno, só Ele é merecedor. Ele é a razão para cantarmos. Ele é a razão para nos rendermos e declararmos que só Ele é o Senhor. Tenho a honra de lhes cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. E lhes convido a abrirmos a palavra de Deus. Ai, meu daramasturi klaimanandasturiame kamanais. Segunda carta aos Coríntios. Glórias ao Deus soberano. Aleluias. Segunda Coríntios, capítulo 4. Louvado é o Senhor. Santo, santo. O Deus que nos trouxe aqui, que tem um propósito. O Deus que trabalha por nós e não contra nós. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, começando pelo verso de número 6. Diz assim o texto da palavra de Deus: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Amém. Por bondade, igreja, queiram se assentar. Amados do Senhor Jesus, temos o privilégio de mais uma vez o Senhor nos reunir. E eu gosto de meditar que em cada lugar que chegamos, em cada lugar que vamos, ali tem uma parcela da família de Deus. Ali tem uma parte da minha família. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, e a igreja estava entristecida pelas circunstâncias, entristecida pelas lutas, pela adversidade que o apóstolo estava enfrentando, pelos dissabores, por todas as humilhações e calúnias. E a igreja questionava isso. Como pode Deus permitir que o apóstolo tão amado passe por todas essas provações? Como pode Deus tão bom, tão justo, tão fiel, permitir que o servo escolhido passe por toda essa humilhação e seja exposto de uma forma tão indefesa? E Paulo escreve a eles e diz: não se preocupem com o que eu estou passando.
Isso não é motivo para vocês se entristecerem, não é motivo para vocês questionarem a Deus, não é motivo para duvidarem da graça, da misericórdia e do amor. Porque desde o princípio, quando Deus me chamou, Ele já me disse que eu passaria por grandes tribulações. Ele me disse, eu passaria por grandes provações e privações. Ele me disse que eu seria humilhado. Ele me disse que eu seria, de uma certa forma, digamos assim, escravizado pela ignorância e pela desfaçatez humana. E ele escreve aos Efésios, e ele diz, vocês fazem parte de algo tão extraordinário, que todas as vezes que eu me ponho de joelhos, eu rogo a Deus por vocês que são a minha família na terra, e sei que faço parte da família de Deus nos céus. Olha que lindo! E isso eu gosto de meditar, amados, porque hoje somos uma família que tem partes em vários locais. Tem uma igreja em São Francisco do Sul, uma em Joinville, uma em Curitiba, uma em Londrina. Estamos assim hoje, salpicados. Mas logo, muito logo, breve, muito breve, seremos um único templo e uma única família, quando seremos reunidos na nova Jerusalém celestial. Esse dia chegará o mais rápido, porque esta igreja do século 21, amados, é a igreja da última hora, é a igreja que vive todas as intempéries e todos os desafios e todas as adversidades que já foram propostas para o fim dos tempos. E nenhum de nós pode negar que todos os sinais, todas as advertências, todas as exortações vindas pela palavra, pela natureza, pelos sinais celestes, pelos luminares, ninguém pode contestar que Jesus está no último segundo para arrebatar a sua igreja. E nós temos essa esperança e cremos nessa esperança, e é andando e rumando para esse propósito que o nosso coração aguarda essa completação final da nossa salvação, da nossa pureza, da nossa perfeição como seres. Porque quando nós olhamos para digamos assim, as declarações que foram feitas, referentes, concernentes ao propósito de Deus a nós, o seu povo, é que nós começamos a avaliar e a nos conscientizar que aquilo que está em Provérbios, a luz, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E esse dia perfeito está quase chegando. E quando esse dia perfeito chegar, é que nós vamos experimentar o que o apóstolo Paulo falou, que todas as tribulações e adversidade não se comparariam, não se comparavam com a glória que aguardava a alma dele. E é essa esperança que faz de nós seres diferentes, homens e mulheres com propostas diferentes, homens e mulheres com alvos diferentes. Quando nós falamos numa igreja que, no meio de tanta modernidade, de tantos desafios, de tantas propostas, de tantas lutas e bandeiras pela igualdade,
E aí nós sabemos que quando a sociedade levanta uma bandeira de igualdade, não é a igualdade que Cristo falou, não é a igualdade que Cristo propôs, porque a igualdade, quando Deus propôs, é esta do barro, é esta igualdade. Somos todos barro, todos. Mas viram quantos vasos diferentes dá para fazer com o mesmo barro? Quantos modelinhos tem? Grandes, pequenos, gordinhos, magrinhos, bordadinho, sem bordadinho, com asinha, sem asinha e por aí afora. Mas todos são vasos. E aí é que nós nos deparamos quando nós vemos essa mensagem do oleiro, revelando ao profeta Jeremias o que Israel, o que o povo de Deus, o que a escolha de Deus significa para ele, para Deus. Não é para mim, não é para a sociedade, não é para os intelectuais, nem filósofos, nem cientistas, é para Deus. Porque se nós olharmos para o contexto da humanidade, oh amados, que sorte a nossa, quando Deus, através de Ananias, faz uma revelação extraordinária. Paulo, um judeu, cidadão romano, instruído aos pés de Gamaliel, digamos assim que Paulo era o suprassumo do conhecimento e dos mestres. Ele era o homem que todos sabiam que tinha o maior e mais, digamos assim, puro conhecimento, pela instrução que recebeu. E aí a gente vê que Deus tinha um plano diferente para Paulo. Quando vê Paulo naquela sua fidelidade e no seu compromisso em cumprir a lei da ignorância, a lei de perseguir o cristão, a lei de torturar o cristão, a lei de matar, ele tinha autoridade para isso. De aprisionar, de matar, de torturar, ele tinha autoridade para fazer o que quisesse. Quando nós vemos Paulo cumprindo aquilo com tanta veemência, com tanta integridade, com tanta fidelidade, Deus olhou para ele e disse: esse camarada é bom demais para estar do lado de lá. Tenho que trazê-lo para o meu lado. É de um camarada desse que eu preciso. E literalmente Paulo caiu do cavalo. Que desonra, que frustração. Um homem preparado, um homem com as qualificações de Paulo cair do cavalo. Isso era inadmissível, era vergonhoso demais, era um erro que jamais poderia se cometer. Mas Paulo não caiu, ele foi derrubado. E aí começou um tratamento de Deus na vida de Paulo. E quando Deus usa quem? Ananias. E quem era Ananias? Ninguém perto de Paulo. Um leigo, um analfabeto, um homem rude, um homem bruto, um homem cru, feito esse barro. Um homem sem nenhuma qualificação, sequer para chegar perto de Paulo. Se fosse medir conhecimento, cultura, prestígio, trânsito, Paulo estava lá, Ananias estava cá. O que Deus faz? Pega Ananias que está cá e leva para lá. E diz assim: vai lá, ora por ele e imponha. O senhor quer que eu faça isso? O senhor sabe que o senhor está me pedindo? Quantos de nós já perguntamos a Deus: o senhor sabe o que o senhor está me pedindo? O senhor tem certeza que é isso que o senhor quer que eu faça? O senhor tem noção do que o senhor está me pedindo, Deus? Será que o senhor não se enganou? Será que será que isso, Senhor, não era para o fulano ou para a fulana? Porque é o perfil exatamente desses Senhor. Eu não tenho essas qualificações.
será que nós temos a doce sabedoria de achar que Deus não sabe o que está fazendo? Por que será? E foi exatamente isso que Ananias tentou fazer: se esquivar de uma chamada, de uma ordem e de um propósito de Deus. Porque ele se amedrontou, porque era Paulo. E aí Deus olha para Ananias e diz: vai, porque sou eu que estou mandando. Tu não vais lá porque tu és Ananias, tu vais lá porque eu sou Deus. Quando Deus fala para Ananias: vai, porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí Deus faz uma declaração extraordinária. E ele diz: porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Ele não era um cidadão romano, ele não era o judeu, ele não era o político, ele não era o culto, ele não era o sábio, ele não era o mestre, ele não era o amigo de Gamaliel. Ele era o vaso escolhido por Deus. E portanto estava no mesmo nível de Ananias, igualzinho a Ananias, sem nenhuma diferença, no mesmo tamanho, na mesma estatura, com as mesmas qualidades, chamada vocação e propósito. Deus olha para Ananias e diz: não existe diferença entre você e Paulo. Vai lá, coloca as mãos sobre ele, porque eu já falei com ele em visão. Já falei com ele, ele está te esperando. Amados, Deus não faz nada escondido. Deus não tem nenhum interesse em esconder o propósito dele nas nossas vidas. Deus não faz nada às escuras. Deus não precisa de uma igreja que consulte trevo de 4 folhas, nem guru, nem pedra de cristal, nem pirâmide, nem adivinhador. Deus não precisa de ninguém que faça regressão. Deus não precisa de uma igreja que não saiba quem é, porque todos nós sabemos quem somos. Porque Deus já disse: és para mim um vaso escolhido. A igreja sabe, ela tem uma identidade, ela tem uma identidade. E é por isso, amados, que não adianta querer se modernizar, querer se esconder. E que igreja você pertence? Eu sou... quer dizer... Olha, Deus é um só, igreja não faz diferença, placa de igreja não vai salvar ninguém. Todos nós sabemos, amados, mas a identidade todos nós precisamos ter. Todos nós precisamos ter uma identidade. Sou a igreja de Jesus Cristo e sirvo a Ele na Assembleia de Deus, sirvo a Ele na Presbiteriana, na Batista, não me importa. Sou um vaso escolhido e sirvo a Ele de corpo, alma e espírito. Sou a igreja de Jesus Cristo. Sou a igreja de Jesus Cristo. Quando temos certeza da nossa identidade, olha o que Deus diz: vai, impõe as mãos sobre ele. Olha que coisa linda. O princípio da autoridade de Deus, do menor para o maior. Que coisa horrível! Deus jamais poderia ter faltado com essa ética. Deus está lá se importando com ética. Deus está muito ligando para isso. Deus olha para Ananias, porque a hora que tu puser as mãos sobre ele, ele será cheio do Espírito Santo. Oh, que coisa gloriosa! Ele será cheio do Espírito Santo. E aí nós aprendemos, amados, que quando o Deus eterno e santo
escreve uma carta para Laodiceia. E lá no capítulo 3 e no verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Mas ele escreveu isso para uma igreja. E se ele escreveu isso para uma igreja é porque ele estava lá fora da igreja. Ele não estava dentro da igreja. E aí? Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Se alguém abrir a porta. Amados, dá para entender o Deus tão maravilhoso que disse a Jeremias: desce na casa do oleiro, porque eu quero te revelar qual é a minha proposta e a minha vocação e a minha aliança para com Israel. Desce lá. E mostrou a Jeremias que Israel era como barro. Ele disse: por acaso Israel está pensando que é mais forte do que eu? Por acaso Israel pensa que sabe mais que eu? Por acaso Israel pensa que pode mais que eu? Olha para o barro na mão do oleiro. E Jeremias olha e ele disse: não posso eu fazer assim com Israel? Se eu quiser, Israel é como esse barro na minha mão. Mas aí a gente vê lá Deus falando com Laodiceia. Se você ouvir, se você abrir a porta. Amados, Deus nos fez. Ele diz que somos obra das suas mãos. Ele diz que somos como barro na mão do oleiro. Ele diz que se nós permitirmos, ele diz assim, olha, é lindo, meu é os céus e tudo que nele há, minha é a terra, tudo que ela tem e produz, minha é a profundidade da escuridão do abismo, meu é o insondável do universo e todos os luminares, e as estrelas conhecem a minha voz e obedecem cada vez que as chamamos pelo seu nome. Meu é o insondável que o homem jamais penetrou. Eu sou aquele que dou ordem para o raio que parta do oriente e eu seguro ele na força do meu punho no ocidente. Mas filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele não invade. E olha que lindo, amados. Se nós fizéssemos aqui uma análise assim, ó, rasa. Eu compro um terreno, eu vou lá, eu construo uma casa, eu mobilio essa casa, eu deixo a casa assim perfeita. Aí eu chego para o pastor Marcelo e eu disse: eu posso morar nessa casa? Eu preciso fazer isso para entrar na casa que eu comprei, construí, mobiliei? Eu preciso fazer isso? Não. Mas Deus fez tudo isso e chega para mim e diz: olha, eu estou na porta. Se você abrir a porta da casa que eu construí. Oh, que coisa. Ai, me clama, nanda, lama, shuri, o único que invade, o único que assalta é o inimigo. Ele entra sem bater, ele invade, ele é um invasor, ele é um ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aquele que construiu a casa, ele está lá fora e ele diz: estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Ele fazia isso com Israel. Estou à porta e bato. Quando vemos o apóstolo Paulo como referencial do vaso, aí ele escreve uma carta, a segunda carta
aos Coríntios. E por que ele precisou escrever essa carta com esse teor? Porque a igreja em Coríntios estava se desviando do princípio de Deus. Porque a igreja em Coríntios, amado, tinha se esquecido que era um vaso na mão do oleiro. Porque a igreja em Coríntios achava que ela podia decidir a sua vida. Porque a igreja em Coríntios achou que ela não precisava mais se pautar pela palavra de Deus. Porque a igreja em Coríntios começou a consultar homens que no entendimento deles eram estrategistas, intelectuais, homens bem-sucedidos nos negócios, homem empreendedor, e eles esqueceram de que Deus é o oleiro que tem o domínio sobre o barro. E Paulo escreve essa carta e diz: por que vocês estão pegando um rumo diferente da proposta de Deus? Por que estão se desviando da chamada de Deus? Aí ele vem, amados, cheio de doçura, porque quem vê os escritos de Paulo pensa que ele era um homem rude, bravo, um homem que falava com dureza, um homem rigoroso. Mas quando você vê a biografia de Paulo, era um homem que chorava, que pranteava e que tinha muita compaixão quando ele via alguém se desviando do propósito de Deus. Ele era apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pelas coisas de Deus. E quando ele escreve essa carta e tem esse teor, ele diz para essa igreja, ele diz assim: olha, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, ou seja, era trevas, e pelo poder da palavra haja luz. Não foi isso que aconteceu? Haja luz. E aí Paulo vai um pouquinho longe e diz: essa luz é quem resplandeceu em nossos corações. Ou seja, ela brilhou na nossa vida, ela trouxe sentido para a nossa vida, ela tirou, ela afastou a escuridão das nossas vidas, ela criou uma direção, ela criou um rumo, ela deu um norte, ela sinalizou um propósito para nossas vidas. E Paulo diz que essa luz, quando ela resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, o brilho de Deus que vem pelo brilho da face de Jesus é que faz a diferença em nossas vidas. Eu tenho que ter o brilho de Cristo na minha vida. Eu preciso refletir o brilho de Cristo na minha vida. Por quê? Porque é o brilho da glória de Deus. É onde o mundo vai ver a diferença. A diferença não está, amados, nas nossas posses. A diferença não está na nossa prosperidade cultural, nem política, nem econômica. A diferença está na nossa prosperidade espiritual. E essa prosperidade material, que não é pecado ter em absoluto, ela é uma consequência nas nossas vidas. É só isso, é o resultado, não é o propósito, não é o meio, é a consequência. E Paulo dizia: olha, você precisa valorizar Deus na sua vida. Você precisa priorizar Deus, igreja. Você precisa saber, igreja, que o seu propósito
não é os bens materiais, porque você não pode se preparar para passar a eternidade aqui. Quantos hoje estão se preparando para passar a eternidade aqui? E Paulo dizia isso para essa igreja. Você não foi chamado, levantado e vocacionado para passar a eternidade aqui. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo muito maior e especial para você. E aí ele diz: temos, porém, esse tesouro. Que tesouro ele falava? Ele falava da glória de Deus. Ele falava do brilho de Cristo. Ele falava de ter o conhecimento das coisas celestiais, de se buscar um propósito maior. E ele falava desse tesouro guardado em vasos de barro. Pronto. Aí ele já diz de que material nós somos feitos, né? Porque Deus mostrou para Jeremias o que ele podia fazer com Israel, e dizendo através de uma parábola, através de uma, digamos assim, de um referencial, onde Jeremias pudesse compreender o propósito de Deus. E Jeremias diz: esse barro na mão desse oleiro é exatamente como Israel nas minhas mãos. Isso que você está vendo o oleiro fazer é o que eu vou fazer e faço com Israel. E enquanto ele não chegar no meu ponto, enquanto ele não chegar no meu modelo, enquanto ele não chegar no meu propósito, enquanto ele não estiver na minha medida, eu vou quebrar e vou fazer quantas vezes for necessário. Olha, o Deus que não desiste, o Deus que não se cansa, o Deus que não rejeita, o Deus que não desampara, o Deus que nunca vai dizer: cansei de você, chega das suas barbaridades, chega das suas ingratidões, chega dos seus pecados. Mas ele diz: todas as vezes que Israel vir para a minha mão, eu quebro e faço de novo. Olha que coisa linda. Eu quebro e faço de novo. E Paulo diz: somos vaso de barro. Aí, amados, está claro de que material nós somos feitos. Imagine vocês, se barro tem algum valor no mercado. O oleiro não está aqui não, né? Cadê o oleiro? Ah, está lá. O senhor conhece algum contrabandista de barro? Não? O senhor já viu exposição de barro? O senhor já viu o barro influenciar a bolsa de valores? Pois é. Não tem. Não tem contrabandista, não tem expositor e não influencia na bolsa de valores. Para que serve o barro? Se a palavra de Deus diz que nós somos de barro, e já encontramos aqueles de nariz empinado que pensam que são alguma coisa, os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes, os prepotentes, aqueles que querem olhar por cima e dizer: sabe quem eu sou? A gente vive a síndrome do quem eu sou. Sabe com quem você está falando? Sei não, se o senhor perdeu a memória, vamos procurar um médico. A síndrome sabe quem eu sou? Pois é. Isso porque é de barro. Imagine se fosse de ouro. Imagine se o homem fosse feito de um material que valesse alguma coisa. Ele sendo de barro, ele já pensa que é alguma coisa. E Deus já deixou claro para que você saiba que você é nada.
que você só tem valor para o oleiro. Para que eu vou levar um barro desse para minha casa? Para nada. Ele vai me enfadar, eu vou me cansar dele, ele é feio, ele não serve para nada. Agora pergunta para o oleiro quanto vale esse barro aqui para ele. Barro só tem valor para o oleiro. E é exatamente isso que o apóstolo está dizendo. Você não tem nenhum valor lá fora. Quem olhar para você vai dizer: esse tipinho não quero perto de mim. Mas vem o oleiro e olha para você e diz: você é tão precioso para mim que te farei a coisa mais maravilhosa que alguém pode ter e desejar. Ei, farei de você a minha propriedade particular. Farei de você a menina dos meus olhos. Farei de você o meu tesouro. Ai, me clama, ah, que coisa linda. E quando ele fala da fragilidade desse barro, quando ele fala da fragilidade desse vaso, ele diz: olha, mas sabe por que você é frágil? Sabe por que você é desse material? Para que você não se orgulhe, para que você não se envaideça, para que você não pense que você é alguma coisa sem mim. Mas eu vou colocar dentro de você algo tão maravilhoso, tão rico, tão glorioso e tão especial que o mundo vai se admirar de quem é você. Oh, Marcos, que coisa linda quando vemos o apóstolo dizendo que este vaso foi feito para conter alguma coisa, foi feito para guardar valores, foi feito para ter um significado, foi feito para ter um sentido. Mas já viram que a gente tem assim vasos de muitos modelos, de muitos tipos, e tem aqueles que você olha para ele e diz: tão bonito, mas não serve para nada. Já viram isso? O que a gente faz com esse tipo de vaso? Ah, não faz nada, fica ali ornamentando. Ah, será que na casa do Pai, será que na olaria de Deus tem espaço para vaso de decoração? Claro que não. Deus nunca fará um vaso inútil. Deus nunca fará um vaso que não sirva para nada. E para que serve um vaso vazio? Para a gente encher de tranqueira? Encher de lixo? Ah, achei um botão aqui, bota ali dentro, um dia vai servir. Achou um parafuso, bota aqui. Um dia você vai olhar aquele vaso bonito por fora e cheio de lixo por dentro, porque ele estava vazio. E você foi enchendo de porcaria, cheio de coisas que não prestam. E aí? Como é que faz? Mas quando Deus leva Jeremias para a casa do oleiro, Rei Mandaramassurianda Lamataias, ele diz: o vaso que farei de Israel será um vaso de honra, para glorificar, exaltar e celebrar o meu nome e o meu poder. Ah, que coisa linda! Quando estamos na olaria de Deus, sabemos que todo o processo que Deus utiliza para nos moldar, nos aperfeiçoar, para nos tornar belos, para nos tornar ornamentados e não de ornamento. O Senhor nos ornamenta, nós não servimos de ornamento, é diferente. E por que o Senhor nos ornamenta? Porque Ele nos presenteia com os dons do Espírito Santo. Porque Ele enriquece a nossa vida com os dons do Espírito Santo. E quando Ele nos presenteia, é exatamente isso que o apóstolo fala: para que você não se glorie,
E ele diz que quando somos cheios desse poder, quando somos cheios da fé, quando somos cheios do amor, quando somos cheios da virtude do Espírito Santo de Deus, em tudo seremos atribulados. Olha, mas não podia. Como pode? Ele me enche de tudo que é bom. Ele diz que eu tenho um valor incalculável. Ele diz que eu sou um vaso precioso para Ele. Ele diz que eu sou um vaso que Ele escolheu. Mas por que Ele diz que eu vou ser atribulado? Aí a gente olha lá para o apóstolo Paulo e vê Deus falando: vai, porque Ele levará o meu nome aos gentios, e Ele vai aprender quanto custa levar o meu nome. Mas Deus não fez uma promessa para Paulo que ele teria uma vida plena de gozo, que ele nunca enfrentaria adversidade. Deus nunca prometeu a Paulo uma vida boa, nunca. Mas ele vai aprender quanto importa padecer pelo meu nome. Mas se for para ir para lá, não vou não. Deus está equivocado. O que ele está pensando que eu sou? Eu sou humano. Paulo por acaso não era humano? Porque temos a grande facilidade de contestar o plano de Deus. Aquilo que não nos agrada está fora da direção de Deus. Aquilo que não está do jeito que o meu coração quer, não vem de Deus. Será que Paulo queria cair do cavalo, ficar cego e ver um homem rude pôr nas mãos sobre ele? Será que Paulo queria isso? Será que Paulo queria passar por tudo que ele passou? Não, mas ele sabia que a palavra e a promessa de Deus era muito maior do que tudo que ele ia passar. Ele tinha esperança que Deus jamais o desampararia. E é por isso que ele escreve, e ninguém melhor do que Paulo para escrever essa carta. Em tudo seremos atribulados, mas não o que, igreja? Não o que? Angustiados. Mas será que eu não posso me angustiar como ser humano? Será que eu não tenho esse direito? E Paulo dizia: toda tribulação que vir não é motivo para desesperançar o seu coração, porque Deus é maior do que qualquer tribulação, e Ele está no controle de todas as situações. Não perca tempo angustiando o seu coração com aquilo que você não pode dar jeito, com aquilo que você não tem controle, com aquilo que você não tem remédio. Entregue a Ele, confie nele, porque Ele te chamou para encher da virtude do Espírito Santo dele. E quando Paulo descreve, amados, ele diz assim: olha, em tudo nós seremos perplexos, mas não desanimados. E a perplexidade é aquela coisinha que mexe conosco. O que será isso? Mas eu não esperava por isso. Por que será que Deus permitiu isso? Por que será que eu estou passando por isso? Mas olha, irmã, eu tenho perdido o sono pensando. Por que será? Essa é a tal da perplexidade. E Paulo diz: mas não há motivos para desânimo. Por mais que seja um enigma, por mais que seja intrigante, por mais que seja desafiador, por mais que seja amedrontador, Paulo diz: o seu coração não tem motivos para desanimar, porque aquele que te escolheu para ser um vaso te encheu de poder, te encheu de virtude e te encheu de esperança.
seremos perseguidos. Mas eu estou fazendo tudo tão certinho. Estou no plano de Deus. Estou na orientação de Deus. Estou ali, olha, estou buscando e fico na dependência. Não estou entendendo o motivo dessa perseguição. Meu Deus, orei tanto para ter um vizinho, agora vem essa tranqueira morar aqui na minha porta. Meu Deus, orei tanto para o Senhor me livrar desse gerro, mas olha o que o Senhor colocou na vida da minha filha. Amados, pode ter certeza que isso não acontece por acaso. Pode ter certeza que Deus só coloca esse tipo junto de nós porque precisamos orar e orar e orar e orar e orar. Por quê, amados? Porque cada vez que Deus coloca um tipinho desse perto de nós, você não pode matar, não pode xingar, não pode esganar, não pode praguejar, não pode se vingar. O que você faz? Cai de joelho na boca do chão. Deus tem misericórdia. Salva, dá um jeito, liberta, tira, mas Deus entra com providência. E é isso que Paulo diz. Seremos perseguidos, mas nunca vamos desistir da vitória que Ele garantiu e prometeu. Ai, mandara machuri clamananda lamanaias. Problais teramassuriaias. Abatidos. Ou será que crente se abate? Será que crente tem o direito de se abater? Com certeza podemos, somos humanos. Uma enfermidade que chega de surpresa. Um acidente que nos pega sem esperar. Uma tragédia que ninguém imaginava. Somos humanos, nos abatemos. Mas Paulo diz, podemos nos abater. O inimigo vai desafiar a nossa fé. O inimigo vai desafiar a nossa esperança. O inimigo vai desafiar a nossa confiança. O inimigo vai desafiar a minha dependência. Mas Paulo diz, nada disso é motivo para você fazer o que, amados? Para você se sentir desamparado. Porque o Senhor, quando mostrou a Jeremias o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Não se quebrou por acaso, não se quebrou por descuido, não se quebrou porque estava num lugar que não podia estar, mas ele estava na mão do oleiro e se quebrou exatamente na mão do oleiro. E se ele se quebrou ali, é símbolo de proteção, é símbolo de segurança, é símbolo de que Deus tem cuidado, é símbolo que Deus tem o controle de todas as coisas. Ainda que despedaçado, ainda que quebrado, ainda que desmantelado, ainda que faltando pedaços, ainda que cheio de tranqueira, ainda que rachado, ainda que remendado, se estiver na mão do oleiro, há esperança para ele, porque o oleiro disse, tu és como barro na minha mão. Há esperança, ainda que quebrado. Vamos ficar em pé, meus queridos.